Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite. Em nome do Senhor Jesus, até que Ele nos sustentou, nos deu a graça de mais um dia estarmos na presença dEle. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Abra comigo em Deuteronômio 8. Exortação para lembrar a misericórdia de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o povo que foi escravo e o Senhor deu um recado. E esse recado, ele ainda prevalece para nós no dia de hoje. Mas não se esqueça de agradecer, porque mais um dia o Senhor nos deu a graça de vivermos, de estarmos respirando. E não esqueça de tirar os 5 minutinhos para orar pelo nosso país, pelas nações, por tudo que nós estamos passando. Amém? E começa assim. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então o povo estava para entrar numa terra, já estava lá numa terra, então ele falou assim, olha, eu estou te dando um mandamento, mas guarda contigo, guarda dentro do teu coração, para que tu viva e se multiplique, para que entre na terra que o Senhor jurou a vossos pais. Porque quem entrou na terra prometida eram muitos escolhidos para entrar, mas pouquíssimos entraram. Por quê? Porque não cumpriram a lei do Senhor. Então o Senhor fala, cuida, porque entrar no reino do Senhor não é fácil. Chegar na terra prometida não é fácil, nós temos que lutar todos os dias. Eu vejo muita gente falando assim, cadê o povo que vai morar no céu? Não, cadê o povo que está lutando para morar no céu? Todo dia é uma guerra. Ah, cadê o povo que já é salvo? Não, o povo a gente precisa ter a nossa salvação diariamente, amém? Então, diariamente a gente precisa renovar nossa aliança com o Senhor. E continua, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Então tu irás lembrar-se que durante 40 anos eu te guiei no deserto. Às vezes a gente esquece que o Senhor nos guia em todos os momentos, até nos mais difíceis. Aí ele fala que é interessante essa parte. Eu vou ler de novo, vou ler ele completo, que ele é muito bonito. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Quando a gente está no deserto, o Senhor está nos provando. E ali o povo ficou por 40 anos, por quê? Porque ele ia para frente, voltava para trás. Ia para frente, pecava, voltava para trás. Ficou 40 anos no deserto, rodando. E o Senhor humilhava e provava. Então, deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de provar ao Senhor, que a gente guarda nosso coração para Ele. O Senhor quer provar nesse 2, para saber o que estava no nosso coração, que está no nosso coração, se a gente guarda os seus mandamentos ou não. Então, às vezes, quando a gente está lá no deserto, que a gente fala que está no deserto, é o Senhor nos provando como devemos ou queremos estar na presença dEle. E ele continua, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então ele fala, ei, eu te fiz ter fome sim, mas eu te dei do melhor maná, coisas que vocês nem conheciam, para vocês verem que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Então a gente precisa saber
que as Escrituras são aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando você entra no quarto, fecha a porta, e o Senhor fala conosco, e a gente consegue dar ouvido à voz do Senhor. Perdão. No 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então ele falou, olha, vocês não tiveram problemas nem no que vestir, não tiveram doença. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Lembra que eu falei que Deus é amor, mas também Ele é Pai. Pai também castiga. E muitas das vezes a gente está passando provações porque o Deus permite. Ai, mas Deus é amor. O povo prega muito amor, mas Deus também é severo. Ele é um Pai que cuida, que zela, e a gente precisa saber disso. Sabe, pois, no teu coração que um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, romeiras e oliveiras abundantes de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cuja pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então o Senhor fala, olha, depois desse deserto, e eu te provar, e saber que tu guardou os meus mandamentos, e que tu sabe que que do pão que vive o homem são das palavras da minha boca, e que não é só pão, mas é um alimento maior, são as palavras que saem. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que cumprir, né? Guardar os mandamentos, né? Caminhar com o Senhor, né? Ter certeza que Ele vai fazer o melhor pra gente e saber que as palavras dele são melhores do que o pão de alimento, o pão que a gente conhece. Aí o Senhor põe em lugares de uma terra boa, onde os ribeiros estão ali de águas, estão próximos de fontes, de mananciais, de trigo e cevada, de azeite e mel, de terra que comerá o pão sem escassez e nada te faltará nela. O Senhor nos coloca no lugar, na posição que Ele quer, de filho, mas Ele precisa sentir isso em nós. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. Não esqueça, louva o Senhor o tempo inteiro. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se estiverem aumentando os teus gados e teus rebanhos, e se acrescentar para teor e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando você estiver na fartura, lembre-se que foi o Senhor que te deu. A gente lembra muito de Deus na hora que a gente está na necessidade, mas o Senhor está fazendo nos lembrar que é para lembrar dele quando a gente estiver na posição de ter comido, de ter ganhado as coisas, de ter, né, acumulado riquezas, que é para lembrar do Senhor, teu Deus, porque Ele tirou da casa de servidão, que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pedreira. É todo o livro, né, de todo o caminho que Moisés fez
ali até eles encontrarem, né? Foram 40 anos. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Então o Senhor nos prova para sermos aprovados. Então Ele vai nos provar para que no final a gente tenha o melhor. E digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, o que você tem, o que você veste, o que você come, foi sustento do Senhor. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Porque só existe um Deus, não há outro. E aquele que se inclina a outro Deus, o Senhor é ciumento, ele já fala, né? Que ele protesta contra vós e não, certamente perecerás. Como as nações que o Senhor decidiu diante de vós, assim vos perecereis, porquanto não quereis desobedecer a voz do Senhor vosso Deus. Ele fala, olha, guarda na tábua do teu coração os meus ensinamentos, siga-me, louve-me, que lembre-me de mim na riqueza também, porque foi tudo que tu tem, fui eu que te dei. O recado é esse. É simples. O que você tem, que eu tenho, foi Deus que nos deu. Mas a gente precisa seguir segundo a direção dele, seguindo os mandamentos dele. Simples é? Não, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade todos os dias de fazermos diferente. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor. Ide, pregai a toda criatura. A gente precisa disso. A gente está vivendo tempos em que a palavra tem que ser levada. Então, leve a palavra. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom Adonai.